Olá, meu nome é Rodrigo Ornelas de Almeida, eu sou pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade pelo Inmetro. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre esse artigo, Overview of the Compressed Natural Gas Vehicular Measurement System, no qual apresentamos um pouco do panorama dos medidores de gás natural veicular. Essa minha apresentação vai contar com uma introdução sobre o tema, vou discursar sobre os medidores, os sistemas em si, a metodologia pela qual fizemos essas verificações em campo, um relato das verificações, o que foi observado, também estimamos o impacto econômico dos possíveis erros que foram encontrados e algumas conclusões e talvez até um pouco um guia, um norte para o futuro, como resolver esses problemas. Bom, o mercado de GNV movimenta atualmente coisa de 500 milhões de reais por ano no estado do Rio de Janeiro. É importante frisar isso, esse número não é nacional. Esse número se deve, em grande parte, ao fato do Rio de Janeiro ser o estado onde há o maior consumo de gás natural veicular, graças principalmente a estímulos econômicos do governo. As medições desse fluido são regulamentadas pela portaria Inmetro número 32 de 1997, portaria relativamente antiga, e as medições são realizadas em volume, certo? Como é sabido, em metros cúbicos, embora os medidores informem o valor em massa. É importante frisar, quando eu cito os medidores, quero dizer os medidores que estão dentro dos dispensers, dos medidores de gás natural veicular. O medidor que tem contato primário com o fluido, ele é um medidor do tipo Coriolis mássico, ele é escolhido devido às suas características, certo? Devido à pressão do fluido, a viscosidade, é escolhido um medidor do tipo Coriolis para executar esse tipo de medição. Obviamente, para transformarmos de massa para volume, nós utilizamos um valor de massa específica no cálculo. Isso será discutido um pouco mais tarde. Estudos estão sendo realizados com o objetivo de melhor preparar o Inmetro no trabalho de revisão dessa portaria. Como eu disse, ela é de 97, temos um trabalho relativamente avançado para a revisão desse regulamento, e o Inmetro está recolhendo mais informações sobre o tema, na forma de melhor moldar a portaria à necessidade do mercado. É importante frisar esse estudo, essas verificações em campo, elas foram realizadas em conjunto com o IPEM, foi um conjunto de operações feitas em vários postos de abastecimento de combustível de GNV. E vamos falar um pouco da montagem do dispositivo. Dentro dessa caixa pontilhada, nós temos o nosso dispenser. Ele é composto basicamente de um medidor de gás natural mássico, como eu disse, devido às características do fluido e pressão. Esse medidor mássico envia a informação da medição para um dispositivo calculador, que multiplica essa medição por uma densidade, uma massa específica, perdão. Essa massa específica é programada pelo dono do posto. Isso não é programado pelo agente metrológico ou por um fiscal de nenhuma forma. E esses valores multiplicados, nós obtemos o volume medido. Em nossas verificações, nós conectamos um medidor padrão entre o dispenser e o carro em abastecimento, certo? E esse medidor padrão foi comparado à medição do dispenser. Bom, vamos lá falar um pouco dessa massa específica. Basicamente, as distribuidoras de gás, elas informam mensalmente esse valor da massa específica aos postos de abastecimento. O valor informado, ele corresponde à média da massa específica medida nos 30 dias anteriores. Então, basicamente, as companhias de distribuição, elas medem diariamente a densidade do gás ao longo de 30 dias, ao final calculam uma média e informam isso aos postos. E nos 30 dias seguintes, repetimos o procedimento. Donos dos postos, eles devem possuir acesso à programação do dispenser para inserir o valor informado. Como eu disse, isso não é o dever, não é trabalho do agente fiscalizador. Então, nós temos aí uma pequena falha, abre-se espaço para erros na programação da massa específica, fraudes, certo? Pode haver má-fé do dono do posto para calcular, certo? E um dos problemas que temos é que não existe determinação legal
obrigando os responsáveis a atualizar frequentemente a massa específica. Então, o dono do posto, se ele decidir nunca atualizar ao longo de anos a massa específica do dispenser, não há inconveniente legal para isso, por assim dizer. E em nossas verificações, nós utilizamos como nossa referência a massa específica informada pelas distribuidoras para os ramais em questão, a massa específica mais recente informada. Em relação aos ramais de abastecimento, existem 9 ramais de abastecimento no estado do Rio de Janeiro. Cada um desses ramais cobre uma grande parte do estado, sendo o maior deles o ramal metropolitano, certo? Seguido do ramal Japeri. Os dados cromatográficos a que tivemos acesso pela distribuidora, eles cobrem o período de março até junho de 2019. Eles cobrem todos os ramais metropolitanos, Japeri, Campos, Guapimirim, Piraí, Resende, Rio das Flores, Volta Redonda e Barra Mansa. Nós fizemos aqui uma média de cada um desses valores e, como você pode ver, a dispersão desses valores ela é muito pequena, é muito baixa. Isso porque, em geral, a densidade altera-se mais com pressão e temperatura do que, de fato, a composição do gás. A composição do gás ela é relativamente estável ao longo do tempo. Foram coletadas as seguintes informações nos postos de combustíveis: o valor da massa específica programada nos dispensers, o volume na saída do dispenser, ou seja, o que foi informado que ele abasteceu, a massa em quilogramas informada pelo medidor padrão do IPRJ, e foram feitas notas sobre o estado de conservação dos dispensers. O nosso medidor padrão ele é um modelo RHM06, a faixa dele vai de meio até 10 kg por minuto e ele tem uma incerteza de 0,11%. Essas verificações, é importante frisar, foram realizadas entre 10 e 14 de junho de 2019. Bom, o que foi observado? Que a massa específica informada pelos dispensers ela não era a mesma apresentada pela distribuidora de gás, isso é informe mais recente. Em grande parte dos casos, havia um descompasso, valores discordavam do valor mais recente que nós tínhamos acesso, que em teoria era o mesmo a que os donos dos postos tinham acesso. Em alguns casos mais problemáticos, encontramos inclusive dispensers em que não era possível visualizar o valor programado de massa específica. Era possível apenas programar um valor novo. Então, o único jeito de sabermos com certeza qual era o valor da massa específica era programando um novo. Então, isso criou um problema adicional. Teve um descompasso também entre o número de dígitos da massa específica que podia ser armazenado nos dispensers, em grande parte deles eram 3 dígitos, e a quantidade de dígitos informados pela distribuidora, que eram 4. O parque instalado de dispensa apresentava, em geral, um mau estado de conservação, era composto de peças de diferentes modelos. Então, nós tínhamos os famosos Frankensteins. Nós tínhamos um dispenser que tinha um problema, você pegava um dispenser lá que estava jogado no canto, às vezes já como sucata, tirávamos uma peça dele e recomponhamos nesse dispenser. Há um problema em relação ao suporte técnico a esses dispensers. Muitos deles foram instalados há muitos anos atrás, não há obrigação legal de manter ele conservado ou minimamente seguro. Então, nós temos aqui medidores que estão sucateados, realmente. Muitas empresas importadoras que trouxeram esses instrumentos para o Brasil já fecharam, então não há como se conectar diretamente ao fabricante para buscar peças novas. Muitos dispositivos sequer possuem dispositivo de segurança breakaway. O breakaway é um dispositivo que fica entre o dispenser e o carro, certo? Na mangueira de abastecimento. É um dispositivo que, caso o carro parta com a mangueira conectada, ele desconecta a mangueira do dispenser, para evitar qualquer acidente. Só que, na ausência de dispositivo, não havia uma proteção em relação a essa situação. Também foram raros os casos em que o medidor possui um plano de selagem instalado, certo? Por uma deficiência na legislação atual, existem muitos medidores em campo sem aprovação, que não são possíveis serem fiscalizados. E isso gera um problema, porque sem um plano de selagem instalado, toda a parte interna do medidor GNV ele está suscetível a contatos externos. Isso pode ocasionar desde um acesso indevido até mesmo fraudes.
Encontramos esses erros ao longo desses ramais, foram visitados 7 postos de combustível no total, 6 do ramal metropolitano e 1 do Japeri. Só para lembrar, o erro máximo admissível é de 1% pelo nosso regulamento, mas só uma das medições em um dos postos deu abaixo de 1%. Foi o FS3 metropolitano. Encontramos erros, inclusive, até de 22% num dos postos. O impacto econômico desses erros observados nos postos de combustíveis é estimado em torno de 500 milhões de reais por ano. Para isso, nós pegamos, basicamente, essa porcentagem, a média de erros encontrados, e multiplicamos pelo faturamento total, bruto desse setor, quanto é faturado pelo GNV nos postos de combustível, utilizando uma média de preço por metro cúbico de R$ 3,00. Esse valor ele leva em consideração as perdas devido ao sorteamento da rede e ajustes inadequados dos medidores, certo? Aquilo que eu havia citado de descompasso entre a massa específica programada e aquela informada pela distribuidora. Esse erro também ele já desconta 1% do limite estipulado pelo Inmetro, já estamos pegando esse 1% que o Inmetro permite, descontando fora desse valor. E considera-se aí também muitas das fraudes ocorridas na entrega do fluido ao consumidor final. As conclusões que chegamos é que, embora realizado em número pequeno de postos, o resultado das operações pode ser, em teoria, extrapolado a nível nacional. Foram 7 postos do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, como eu disse anteriormente, é um dos estados em que o mercado de GNV está mais implantado, mais robusto. O maior desafio, em teoria, sobre o sistema é atacar os erros gerados pelos medidores obsoletos, certo? Nós temos um parque sucateado e também os problemas encontrados devido aos valores de massa específica ultrapassados, aquela programação que está em descompasso com o que é observado pela distribuidora. Uma sugestão é a conversão da dimensão de medição de volume para massa. Ao fazer isso, torna-se desnecessário a programação pelo dono do posto da massa específica, certo? Isso eliminaria também uma porta para fraude. E a nova regulamentação poderia estipular a troca progressiva do parque instalado. Eu cito até como exemplo a nova regulamentação de bombas de combustível que saiu, que permite a troca de medidores até 10 anos após a sua compra, certo? Então, poderia ser gerado nessa nova regulamentação artigos, termos específicos que obrigariam os donos de postos a troca ao longo dos anos. Isso não necessariamente precisa ser feito do dia para a noite. E poderiam ser designados laboratórios para realizar parte dos ensaios, certo? Como o parque é grande, como haverá um grande trabalho para verificar esses novos instrumentos que seriam instalados após a troca dos obsoletos, existe já regulamentação robusta que permite a designação de laboratórios para realizar parte dos ensaios. Lembrando, claro, que o elemento de fiscalização de bomba de combustível, a parte de fiscalização de bombas de GNV, dispenser, é exclusividade do agente metrológico. E, sem mais para tal, eu agradeço aos senhores. Tenham um bom dia.